Boa tarde. Hoje, dia 12 de novembro, então, nós estamos terminando essa unidade, né, do volume 4, referente a gráficos, construção de gráficos, de tabelas, e aí nós vamos fazer as correções de alguns exercícios que ficaram, e eu vou compartilhar a tela explicando um pouco sobre a utilização de planilhas, né, eletrônicas, como é que a gente faz ali o gráfico, uma planilha, tá? Vamos aqui. Planilhas do Google, eu coloquei, tá? Abriu para vocês? Sim. Sim. Então, eu abri aqui no Google, né? Entrei no Google, coloquei planilhas aqui nesse, que aparece nesse quadradinho, então, planilhas, cliquei em cima e vim aqui, vou abrir aqui uma planilha branca, vou usar, tá? Vou pegar essa aqui. Abriu aqui para mim, estão vendo? Está processando, tá, vem para cá. Vamos fazer aqui nessa planilha, do Excel também, né? Fica fácil de visualizar, vocês podem fazer no Excel, mas podem fazer em outros também. Eu vou colocar aquela número 6, ele pede para construir um gráfico de barras horizontais, certo? Só que para construir este gráfico de barras horizontais, eu vou passar essa tabela que está ali na apostila de vocês. Só um minutinho, gente. Eu vou passar essa tabela aqui para essa planilha, tá bom? Então, o que eu vou escrever? Eu vou colocar um título nessa primeira linha, nessa primeira coluna aqui, eu vou colocar o título. Ele diz assim, ó, média de calorias em 100 gramas de frutas, vamos colocar. Vamos colocar esse título. Média de calorias em 100 gramas de algumas frutas. Digamos, né? Só para deixar aqui. Agora, nessa coluna A aqui, nessa coluna A eu vou colocar o nome das minhas frutas, tá? Vou colocar, então, abacate. Na linha 3, né? Na linha 2, na coluna A. Na linha 3, eu vou colocar goiaba. Na linha 4 dessa primeira coluna, vou colocar morango. Depois do morango, maçã. Depois da maçã, melancia. E, por fim, a banana. Na segunda coluna, que é a coluna B, tá? Eu vou colocar do lado, na linha, ó, coluna B, linha 2. Eu vou colocar as calorias. Então, o abacate tem 162 calorias. 162. A goiaba, 57. Morango, 40. Maçã, 64. Melancia, 31. E banana, 120 calorias. Tá? Bem, depois, isso daqui não precisa ficar dessa forma quando vocês forem construir uma tabela. Pode ser tipo essa que está no livro mesmo. Colocar mais colunas, né? E só 2 linhas. Aqui eu fiz o contrário, né? Eu usei 2 colunas e 7 linhas, né? 6 linhas para colocar os 6 produtos. Vocês poderiam ter feito em 7 colunas e 2 linhas, o contrário do que eu fiz, tá?
Aí eu venho agora e vou selecionar. Selecionar. Ó, selecionei. Ele está marcadinho, tá? Não ficou com uma corzinha meio azul? Vocês estão acompanhando? Sim. Então a cor não está meio alteradinha, está meio um pouquinho azulzinha, assim, porque eu selecionei? Sim. Tá, então esse está selecionado. Eu vou vir aqui em cima, ó, tá vendo aqui em cima? Arquivo, editar, inserir. Vou colocar aqui, ó, inserir. Vou clicar assim. Inserir. Inserir o quê? Linhas, colunas, sal. Não, eu quero inserir gráfico. Você volta que está aqui, ó. Ele está processando, isso? Mas ele abriu um gráfico de pizza. E ele pediu um gráfico de pizza para a gente? Não, ele pediu para construir um gráfico de barras horizontais, não é isso? Ah, então não é esse gráfico que eu quero. Então eu venho clicar aqui, ó, este gráfico. E aí, eu vou vir aqui também, ó. Posso vir aqui, ó. Selecionei essa área, né? Com o cursor direito, eu venho aqui agora, no esquerdo, né? Gráfico, tipo de gráfico. Então, veja bem, ele abriu esse aqui, mas eu não quero esse. Tem de linhas, tem, né, vários tipos de linhas, tem outros tipos de colunas horizontais, aqui também de barras, ó, pode ser essa. Coloridinho. Ou pode ser esse primeiro. Vamos ver esse coloridinho aqui. De colunas, de barras horizontais. Vamos ver. Olha só. Viu como ele veio para cá? Trocou? Então, eu tenho nomes aqui, né? Das frutas, eu tenho aqui as calorias, mas eu não tenho aqui no eixo, né, ou no próprio gráfico, o título. Então, agora eu vou selecionar o título dele. Ó. Clica com direito, botão direito do cursor, ele vai abrir aqui o título dos gráficos. Eu vou colocar aqui, ó, título do gráfico. Título do gráfico, vem aqui, seleciono, vou escrever. Eu coloquei aqui, ó, média, vou apagar depois. Vou escrever aqui, então. Média de calorias em gramas em 100 gramas de algumas frutas. Algumas frutas. Então, lá em cima. Posso centralizar ele, ó, vir aqui, colocar centralizadinho no centro. Posso organizar. E também eu vou querer né, dos eixo vertical. O eixo vertical tá o que eu já escrevi, mas eu não quero mais isso. Só quero colocar frutas aqui. Nome das frutas. Nome das frutas. Aí eu vou trabalhar isso. Vamos apagar aqui. Nome das frutas. Tá bom? Avisem aí para quem está pedindo, que agora eu não consigo compartilhando aqui no canal. Vou clicar aqui também no título do gráfico ou no título do eixo horizontal. O que eu vou escrever no eixo horizontal? No eixo horizontal, nós vamos escrever calorias. Né? Calorias. Aqui eu poderia, em vez de colocar no título, eu poderia deixar aqui embaixo somente. Né? Calorias, em 100 gramas, ou só calorias. Ó, tá vendo? Já apareceu aqui. Então,
ficou o título principal, aqui neste eixo vertical, o que eu tenho aqui? No eixo horizontal, o que eu tenho? Os números. Que números são esses? Referentes às calorias. Aqui é o nome dessas frutas. Então, eu tenho um gráfico. Eu quero ver ele maior, é só clicar em cima, né? E arrastar, ele fica maiorzinho. Eu quero deixar ele menor, a mesma coisa. Vem aqui e deixa ele pequenininho, tá? Então, vocês é que escolhem o tamanho que vocês querem. E aí vocês podem compartilhar ele, colocar ele lá no Word, se quiserem, pode confeccionar aqui na planilha e levar até lá, tá? Sem problema nenhum. Então, o gráfico que vocês tinham que construir, lá na questão 6, ele tinha que ficar mais ou menos assim. Mesmo que vocês fizessem à mão, teria que ficar assim, tá, gente? É isso. Conseguiram compreender até aqui? Sim. O passo a passo ficou tranquilo? Sim. Sim. Então tá. Agora, nós vamos para a questão 7. Tá? Lá na questão 7, nós temos as informações, em vez de um texto escrito, ele está em forma de desenho, não é mesmo? Ele tem ali nesse desenho, ele tem informações, né? Então, tem um título. O que se refere esse texto? É um texto ilustrativo ali, né? Ele tem os 5 maiores edifícios do mundo, prédios concluídos para aquela data, 5 de junho de 2018 foi acessado. Hoje, em 2020, se vocês procurarem na internet, os 5 maiores edifícios do mundo, provavelmente já mudou, né? Já deve ter outros. Mas, até 2018, eram esses que nós temos ali. Que nós temos, então, a altura deles, o ano que foi construído, quantos andares tem cada prédio, qual é o nome desse prédio, onde ele se localiza, que país, né? Onde é que ele está localizado. Na questão A, é para a gente fazer uma tabela, que nem está lá na 6 ali, que na 6 a tabela era frutas e calorias. Nós agora queremos construir uma tabela que tenha o nome dos edifícios, os locais onde eles estão localizados, situados, né? Os anos de construção, as alturas e os números dos andares. Então, vamos fazer uma tabela. Também aqui no Excel. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Aí eu vou colocar, agora eu vou mudar, eu vou colocar assim, vou colocar nessa primeira coluna, identificação. O que é? Na coluna A, linha 1, eu vou colocar nome. Nome de quem? Do edifício. Tá? Nome do edifício. Na coluna A, linha 2, eu vou colocar o que ele pede ali, localização. Vamos arrumar, localização. Na linha 3, nós vamos colocar o ano de construção. Vou colocar só ano. Na 4, vamos colocar altura. Altura, e vou colocar entre parênteses M, de metro, né? Altura em metros. E na linha 5, vamos colocar o número de andares. O número de andares. Tá? Também podemos aumentar a coluna ou diminuir. Depois a gente pode arrumar direitinho, tá? Na letra B, eu vou voltar aqui um pouquinho, porque
é o nome do edifício, é grande, né? Então, o nome do edifício, vou colocar ali. O primeiro, esses nomes, Burj Khalifa. Vocês acompanham isso que eu estou escrevendo corretamente, tá? A localização dele é Dubai, Emirados Árabes. Dubai, Emirados Árabes. No ano que foi construído? 2010. Gente, vocês podem responder aí para mim, me ajudar aqui. Altura? 128 metros. Só coloca o número porque eu já botei aqui do lado que é em metros. E andares, 163. Tá? Só isso. Depois, o próximo prédio. Vou tentar aqui também um pouquinho de número. Ele é o Shanghai Tower. Esses nomezinhos, né? Coluna, ó, tá vendo? Coluna C, linha 1. Vou escrever esse nome. Aí, Paula. Tower. A localização. Ele é de Xangai, na China. Obrigado. Xangai, China. O ano. 2015. Ele foi de 15. A altura. 636. E andares, 128. Pronto. Próximo. Próximo é o... Meu, nossa, que nome bonito, lindo, maravilhoso. E eu não sei pronunciar. Royal Clock Tower. Royal Clock Tower. Meca, na Arábia Saudita. Meca, Arábia Saudita. O ano de construção, 2012. A altura, 601. E mais 120 andares. Próximo. Coluna E. Para você também deixaria isso daí lá, porque o nome é Prensa. Como é que é? Esse daí é o nome. Oi. Que programa do computador é esse? Eu estou fazendo ele para a gente construir depois o gráfico, na verdade, né? Estou mostrando como é que é a tabela, o modo de fazer. Claro que vocês podem fazer no Word, podem fazer em outros programas, não tem problema nenhum. Tá? Sempre eu acho que eu estou mostrando aqui o passo a passo para quem quiser, para quem tem dificuldades, para depois poder fazer o seu trabalho. Tá? Vai usar isso aqui, não vai, mas vai fazer tabela, vai fazer gráfico. Vai ser esse? Não. Está um pouquinho, de repente, chato para vocês essa aula, mas ela é necessária também para vocês aprenderem, né? A manusear. Aí nós temos aqui o ano, já está quase terminando, 2017. Nós temos
alturas 599 metros e andares, ele tem 115 andares. E por fim, o último da nossa listinha, temos aqui lote Urtal. Então, ser uma Coreia do Sul. Foi construído no ano de 2017. Ele tem 554 metros de altura e tem composto de 123 andares. Bom, agora vocês também podem colocar isso aqui, digamos, esses números, selecionar e centralizar eles, tá? Colocar aqui centralizado, lá fica no meio, tá? Deixa organizado, centraliza. O que mais? Podem destacar cada linha, cada coluna aqui, tá? Aí aperta aqui, ó, tem bordas. Aí daí vocês vão fazer o que vocês querem, se vocês querem desenhá-las, bordas. Vocês querem deixar maior entre os espaços, entre uma e outra linha ou coluna. Aí tudo isso vocês vão organizar. Ela poderia ser o contrário também, fazer, eu fiz aqui, ó, 6 colunas, né? 6 colunas e nós temos 5 linhas, né? Poderíamos ter feito o inverso, colocar aqui em cima nome, localização, ano, altura e colocar cada um aqui embaixo, do lado também. Poderia, tá? Pode inverter, não tem problema, tá? Isso não é um problema. Então, essa era a questão, é a questão 7, letra A. Vocês tinham que construir uma tabela. Então, essa é um modelo de tabela, tá? Poderiam ter feito isso à mão, no caderno de vocês? Também, sem problema. Ou podem fazer, imprimir e colar no caderno, sem problemas. Agora, nós fala. É que eu estou pensando em casa, igual, e eu consigo. Só que aí eu fui tentar fazer um gráfico e consegui distrair. Não ficou clara a tua voz, eu não consegui entender. Eu não compreendi a sua pergunta. Eu não consigo fazer o gráfico. Então, se você não consegue fazer o gráfico à mão, essa aqui é uma maneira de você treinar também. Mas tem que treinar a mão também, né, gente? Eu tenho vários. Lembra que eu já fiz alguns no quadro semana passada? Tem vídeos, assistam, tá? Verifiquem. Mas vocês podem fazer aqui. Na verdade, hoje eu tenho que fazer gráfico no site. Aqui, Ô, prof, Oi. Oi. pode responder a primeira pergunta da Laura. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai treinar. E vocês estão num grupo. Um ajuda o outro. Às vezes tem alguém da casa que pode dar uma ideia. E senão eu estou aqui. Na hora de fazer o gráfico, professor, eu só consegui fazer assim. Como é que eu faço? Não se preocupe. Não se preocupe, tá, pessoal? Vocês estão muito achando que não conseguem. Nós vamos fazer. Eu vou ajudá-los, tá? Então, vamos com calma. Aqui eu estou mostrando para vocês. Para fazer um gráfico, gente, aqui na planilha eletrônica, nós precisamos fazer uma tabelinha, tá? Não tem como. Por quê? Porque daí a gente seleciona os dados e ele já me dá o gráfico. Pronto. Então, eu não desenho, eu só seleciono dados. Por exemplo,
Aqui, nessa número 7, a letra B, ele pede para fazer um gráfico de colunas relacionando cada edifício com sua altura. Então, eu não vou querer tudo isso aqui. Tudo que está na tabela, não. Eu só vou querer o nome do edifício e a altura dele. Então, ou eu digito tudo de novo, ou eu venho aqui e copio. Ó. Eu vou vir aqui e vou copiar. Copiei o nome do edifício e vou colocar aqui, ó, nessa linha, por exemplo. E vou colar aqui. Tá? Colei. Eu vou também copiar a altura dele. E vou colocar aqui do lado. Então, a altura desse edifício, ó, vou copiar e vou colar aqui, ó. Tá? Copiei e colei. Não aparece o nome aqui, ó, mas ele está aqui, ó, tá aqui em cima. Dubai, Emirados Árabes. Ele vai aparecer depois no gráfico, sem problemas, tá? Então, copiei e colei. Vou aqui no próximo. Eu preciso desse. Ah, eu copiei a localização, né? Copiei errado. Excluir isso aqui. Vou apagar. Simplesmente vou apagar. Aqui, Emirados Árabes. Vou apagar. Eu coloquei a localização. Eu não quero a localização, eu quero o nome do edifício. Aqui, ó. Nome, copiei, colei. Então, eu preciso fazer. Se eu fiz uma vez a tabela, vocês sabem disso, né? A gente copia e cola. Então, agora o próximo edifício. É esse aqui, ó. Copiar. Eu vou colocar debaixo desse, ó. Colar aqui. E vou colocar do lado a altura dele. A altura 632. Copiar. Colar. Veja, a gente não nem se engana, né? Porque a gente só clica em cima e já vai destacando aqui, ó. Ó. Na hora que eu vou colocar copiar, ó, ele já fica destacadinho. Então, vou colocar aqui, embaixo desse, tá? Vou botar tudo numa coluna só, o nome dos edifícios, e na outra coluna eu vou colocar as alturas. A altura de cada um. Copiei, colei aqui, ó. Vou para o próximo edifício. Penúltimo. Copiar, você sabe, né? Botão direito, esquerdo, copiar, colar. Venho para a altura. Copiei. Colei aqui. Colar. E o último, nome do edifício. Copiar. Colar. Altura. Posso digitar também, tá? Não tem problema. Eu não quero ficar trabalhando muito. Aqui e coloco. Ah, se eu já tenho essa possibilidade de fazer, eu não preciso digitar tudo de novo. Então, eu já tinha a tabela pronta, eu só fui lá e peguei o que eu precisava e coloquei aqui, que era o nome dos edifícios e as alturas deles. Agora eu vou fazer a mesma coisa, ó. Clica aqui no início, ó, no primeiro. Tá? Em cima do primeiro edifício. E seleciona. Selecionei tudo. Ficou azulzinho. Inserir agora. Inserir. O quê? Gráfico. Aqui. O gráfico. Ele apareceu de linhas. Eu não quero de linhas. Então vamos lá. Vamos arrumar. Eu quero dessa coluna aqui, ó. Vocês lembram? Colunas verticais. Aqui. Nome do prédio, né, nome desse edifício e a altura. Agora, podemos fazer isso aqui um pouquinho mais para baixo. Ó. Isso aqui, clica. Vamos colocar novamente título. Né? Então, vamos lá. Vamos escolher aqui, direito, aqui, ó, título dos gráficos. Título do gráfico. Aqui. Qual é o título que eu quero colocar? Nosso título está ali, ó, os 5 maiores edifícios do mundo. Só copiar. Os 5 maiores edifícios do mundo. Tá? Vou centralizar isso também. Vem aqui, coloco aqui no centralizar.
Agora eu posso também colocar o eixo, o nome do eixo, título do gráfico, né? No eixo horizontal e no vertical. Então, também posso colocar uma legenda, que daí também poderia. A legenda, se a gente está falando por acaso, numa pesquisa de vocês, de repente precisa colocar a legenda. No nosso não precisa. Então, eu vou colocar aqui o eixo horizontal. No eixo horizontal é aqui embaixo. Então, vou colocar o nome dos edifícios. Contrário, justamente o contrário. A gente deixa o título em letra maiúscula principal, os outros não, tá? Nome dos edifícios, estão vendo? Aqui embaixo. Agora eu vou também escolher o eixo vertical. O que eu quero colocar no eixo vertical? Que informações nós temos aqui? A altura. A altura em metros. Altura em metros. Pronto, ele já está aqui, ó. Altura em metros. Tá? Então temos. Prof. Fala. Eu queria saber se dava para fazer esses gráficos nesse site sem a tabela. Sem a tabela? Daí você pode desenhá-lo não aqui no Excel. Aí você pode fazer lá no Paint, se eu não me engano. Você pode desenhá-lo no livro, sem problema nenhum. Esse é um modo de fazer. No Word e aqui no Excel, daí você coloca esses dados na tabela, seleciona e ele já vai criando para ti. Se você quer desenhar mesmo no livro, aí você pode fazer no Paint. Tá? E eu tenho outra pergunta. Pois não. Se eu quiser sair tudo, só que daí eu não quero a tabela, daí poderia excluir e daí só deixar a tabela? Então, daqui você pode copiar isso aqui, tudo, né? Esse gráfico, ou levar e colocar, por exemplo, se você está fazendo o texto todo no Word e levar só o gráfico, não levar esses dados aqui de tabela. Só aparece o gráfico. Tá? Você pode fazer isso, sem problema algum. Pode copiar ali todo, a área do gráfico, estilos, legendas, intervalos, pode enviar, tá? Ou pode ir lá e salvar aqui e ir lá no Word, né? E inserir também, trazer, copiar, né? De forma como for. Enviar, tá? Salva, leva, pode fazer como você quiser. Tem várias maneiras de organizar ele, tá bom? Então, fechando aqui, a questão número 7, ela teria que ter uma tabela, não necessariamente dessa forma, mas tinha que ter uma tabela, e tinha que ter um gráfico. Eu coloquei esses dados da tabela aqui do lado para que ele já me desse o gráfico aqui, né? Ele já desenhou para mim, ele já fez. Tá? Aí eu não precisei escrever tudo de novo, fazer, desenhar, tá bom? Então, essa é uma maneira de fazer, tá? Tem outros, vocês podem pesquisar, podem perguntar para os pais, podem perguntar para os irmãos, né? Tem gente aí que desenha em outros lugares. Eu normalmente costumo fazer no Excel, mas isso não quer dizer que é o único não, tá certo? Então, vamos lá. Vou fechar aqui. Estou aqui, de volta. Compreenderam, gente, até aqui? Nossa, como passou muito rápido essa aula. Sim. Sim, alguém aqui perguntou, né? Eu não tinha visto aqui, né? Deixa eu ver. Arthur Schmidt, quando você for no programa, qual é o programa do computador? É o Excel, isso mesmo. Isso mesmo.
Tem o próprio Excel lá mesmo, aqui eu compartilhei a planilha eletrônica do Excel no Google, tá? Para vocês verificarem. Mas vocês têm outros, pode procurar que vocês vão encontrar, tá bom, gente? Ô, prof. Bem, aí nós estamos quase terminando nossa aula, né? E eu deixei para vocês fazerem a atividade. Lembram que eu pedi para vocês fazerem ontem? A questão número 1, ali da página 21, que a 2 é o trabalho, certo? Então, lá na questão número 1, vocês têm um gráfico, ele não tem legenda, ele não tem título, aliás, legenda ele tem, né? Ele não tem título, ele tem os eixos e tem um gráfico de colunas, né? De barras verticais. E aí, o que a gente pode, por exemplo, que situação, problema, que tema a gente pode criar para esse gráfico? Alguém fez? Alguém criou algum tema? Eu fiz. O que você fez, Sofia? Eu coloquei como se fosse uma situação problema. Luciana, Maria e Miguel queriam ver que produtos vendem mais entre si. Eles teriam como produtos? Eles queriam ver os produtos que vendem mais entre si. Qual a quantidade de produtos que eles têm? Daí, eles compararam. Produto 1, 2, 3 e 4. Bom, é 1. Quem mais? Quem mais? Ninguém? Também a gente podia ter colocado assim, né? Que a gente podia dar um nome para esses produtos. Luciana, Maria e Miguel compararam produtos de alimentícios, né? Produtos de vestuário, né? Saber quantas... a gente daria, por exemplo, se fosse vestuário, a gente poderia botar ali camiseta branca, que mais? Calça jeans, bermuda e camiseta laranja, sei lá, vermelha, uma outra cor. Né? Colocar esses produtos, nome deles. Então, a gente poderia comparar. Do produto 1, que é camiseta branca. Então, quem é que tem mais em camisetas? Seria a Luciana, porque a Luciana tem 7. A Maria tem 5. O Miguel tem 6. Então, de camisetas brancas é isso. Aí, a segunda calça jeans. A Maria tem mais calça jeans, ela tem 9. A Luciana e o Miguel têm a mesma quantidade, 5 cada um. E assim por diante. Poderia ser produtos alimentícios, tá? Produtos alimentícios, o que né, consome por dia, por semana, enfim. Algo, cada um de vocês tinha que ter, para esses dados ali, um tema, uma situação, problema, tá? E né, que pudessem explicar. Então, o que a Sofia fez foi dizer que eles têm produtos, então, do produto 1, a Luciana, né, e aí tem que explicar quem tem, quem não tem, o que tem, e assim por diante. O bom é dizer de que é esse produto, tá, Sofia? Porque ali embaixo só está dizendo produto 1, 2, 3, 4, mas você poderia criar um título, então, desses produtos de vestuário, de alimentícios, ou, enfim, brinquedos, alguma coisa, tá? Tecnologia, né? Quem tem computador, quem tem celular, quem tem, sei lá, notebook, e poderia se comparar, tá? Alguma coisa dessa forma, criar um tema. E depois, na letra B, o que representa os números no eixo vertical no contexto que você descreveu. Aí, novamente, depende. Se eu estou falando desses produtos, é quantidade, né? Quantidade,
se é outra coisa, né? Outro número relacionado, não sei o que nós estamos vendo ali, né? Comparar produto e o quê? Valor, poderia ser também, a gente poderia dizer o que cada um custa, quanto que custa, sei lá, eles têm um determinado produto 1, porque poderia ser aproveitando o exemplo da Sofia, né? Em vez de quantidade, o produto 1, ele poderia ser preços, então a Luciana pagou mais por ele, enfim, é uma maneira de fazer, tá? Mas, em geral, funciona melhor com quantidade, né? Claro. E na letra C, quais são as conclusões que vocês chegaram a esses dados? E aí tem que analisar, né? Se a gente comparar o produto, né? Então, o produto 4 foi o que mais teve consumo, ou o que eles mais adquiriram, ou o que mais tem, sei não. Depende do tema, né? Mas é o que aparece mais, né, para eles. E que, digamos, tem menos ali, né, em menor quantidade, seria, digamos, o produto 3, uma média, né, enfim. Então, analisar, fazer essa análise. Então, isso também vocês vão ter que fazer quando vocês tiverem feito a tabela, o gráfico de vocês vão ter que explicar isso. Porque como é que eu vou olhar para o gráfico? O que eu vou pensar? Né? Do que se trata? O que nós estamos falando? Poderíamos dizer que esses produtos são animais de estimação? Então, quantos animais de estimação cada um tem? E assim por diante. Então, eu preciso saber do que se trata. Por isso que a gente tem que ter o tema, ter o título, tem que ter tudo, né? E desenvolvendo e ter as respostas. Então, foram feitas perguntas e temos respostas ali. Tá bom? Compreenderam? E vocês, com certeza, devem ter legenda, por quê? Porque vocês vão entrevistar mais de uma pessoa, então essas pessoas têm uma legenda, né? E aí a quantidade, né, dessas respostas, tá bom? É uma maneira de fazer. Aí nós temos depois de deveres, então, vocês têm esse resumo ali do que nós aprendemos nessa unidade, que organize as ideias. E a hora de estudo? Para a semana que vem. Semana que vem, na quarta-feira, eu vou perguntar para vocês quem tem dúvidas na hora de estudo. E eu vou dar o gabarito. Então, façam, confira o gabarito. Confirmou, deu certo, tá, professor, não precisa fazer aqui no quadro. Se não, tem que fazer. E o trabalho em si. Também vocês têm, nunca se esqueçam disso, né? Ah, a professora não deu muita atividade. Deu bastante atividade. Lá no livro de atividade de vocês, tem bastante, ó, leitura e interpretação de tabelas e gráficos. Página 11, em diante, 12, 13. Então, quem tem dificuldade sobre temas, sobre como fazer tabelas e gráficos, dá uma olhada ali no livro de atividades. Tem de todos os modelos, de todos. Página 14, página 15, tá? Todos os modelos de gráficos e de tabelas, tá bom? Até para vocês poderem fazer o trabalho de vocês, ok? Vou fazer a chamada de vocês. Tenham um excelente final de semana, tá bom? Para você também, prof. Deixa eu só fazer mais uma vez a chamada, para ver se está todo mundo aí.